entendeu? R$ 80. Eu vi as inscrições, R$ 80. Pois A Operação Jesus Transforma. Eu falei assim, meu Deus, pastor, que milagre é esse que vocês fazem com esse dinheiro? é, Conte, esse, pelo amor de Deus. esse é o milagre da cooperação, entendeu? Porque a gente une forças, né, para poder fazer. A gente sabe que os voluntários eles têm recursos limitados e eles precisam pagar a sua passagem. E hoje, passagem aérea, rodoviária, seja qual for, é o maior gasto que o voluntário vai ter hoje. Então, a gente tenta manter esse custo baixo, a gente faz parceria com as convenções estaduais, com as igrejas locais, para a igreja e para a convenção conseguir mobilizar ali a alimentação para os voluntários durante esse período, né, para eles prepararem o ambiente para receber esses voluntários. E do lado de cá, a gente trabalha na orientação, em todo o know-how, né, no envio do material evangelístico, produção e envio desse material e também na captação e administração dessas inscrições. Então, eu lembro de uma ação lá em Raposos, por exemplo, que nós ganhamos, acho que 1 ou 2 pallets de cesta básica. Olha só, maravilha, bênção de Deus. Só que a gente ganhou esses pallets lá no sul do Brasil, entendeu? E eu precisava fazer chegar em Minas. Quando eu fui cotar o transporte para eu trazer essas cestas do sul para Minas era mais caro do que se eu comprasse a mesma quantidade de cestas em Minas Gerais. Então, assim, só que as famílias, a igreja já tinha se envolvido, todo mundo se esforçou para doar, entendeu? Aquelas cestas. Então a gente também fala assim: agora a gente não tem condição de transportar, também ia causar, né, um sentimento ruim no coração daquelas pessoas. Então eu desliguei o telefone e orei na minha mesa e falei: Deus, o senhor sabe que essas cestas estão em tal lugar, eu preciso levar para tal lugar, eu não tenho dinheiro para pagar esse transporte, o senhor sabe que as famílias precisam e eu não sei resolver isso aqui, tá bom? Eu estou entregando para o senhor me ajuda a resolver isso. Aí passou 15 minutos, meu telefone tocou e eu atendi o telefone, era o pai de um voluntário que estava mandando ele pela primeira vez na ação de Jesus Transforma. E aí tem os pais que me ligam assim, que foram 40 minutos de ligação, entendeu? Com esse pai, para explicar para ele tudo que estava acontecendo. Porque era a primeira vez que o filho ia sair do estado, é a primeira vez que o filho ia participar de um projeto missionário, era a primeira vez que o filho ia voar, era a primeira vez de tudo. E era uma ação emergencial, né? Então era naquele contexto assim de realmente transtorno e tal. E aí eu expliquei tudo para ele com muito cuidado e tal. E aí quando chegou no final da ligação, ele falou para mim assim: Pastor, o senhor está precisando de alguma coisa? Aí eu falei: Olha, já que você perguntou, eu não sei como você vai me ajudar, mas eu vou te falar o problema que eu tenho. E aí eu falei para ele o problema que eu tinha e a situação dessas cestas básicas, né? No final da história, essa pessoa trabalhava, tinha condições de fazer o transporte e ela estava exatamente, a base do local que ela trabalhava estava ao lado da igreja onde o material estava estocado. Ao lado. E ele falou assim: Pastor, manda calcular a cubagem desse material. Eu falei: Claro, pode deixar. Entendeu? Para eu saber Agora, quanto precisa, entendeu? E eu vou achar o espaço aqui no caminhão para transportar. Eu desliguei o telefone e comecei a pesquisar como é que calcula a cubagem, entendeu? De cesta básica, de pallet, vai dali, vai daqui, liga para um, liga para outro. Fizemos tudo. No final, o caminhão chegou lá, transportou o material e chegou. Então, assim, isso é Deus que faz, sabe? Não é pela nossa gestão, não é pelas nossas habilidades, mas são coisas que Deus faz, né? Internamente, algumas pessoas sempre perguntam, né? Como é que é lidar com a ação do outro lado, né? Na parte administrativa. É dessa maneira, né? Que a gente vive. E fora, quando a gente evangeliza pessoas, quando a gente está na rua com pessoas, assim, é uma coisa fantástica. Teve uma situação no sul do Brasil de resumindo aqui, né, esse testemunho, mas era uma jovem de 22 anos, um menino do Rio de Janeiro, foi pela primeira vez na ação, conseguiu evangelizar essa jovem,
ela aceitou Jesus, ela se converteu. Eu tive a oportunidade de estar com ela, caminhar com ela 10 dias, ela falar para mim assim: olha, obrigado porque vocês chegaram até aqui, porque eu vivi os melhores dias, estou vivendo os melhores dias da minha vida desde que vocês chegaram aqui. A cidade Glória inteira conhecia ela, foi algo fantástico. E Deus está no controle de tudo. No penúltimo dia da ação, ela faleceu e a gente fez o sepultamento dela diante de toda a cidade. Ela lutava contra o câncer há 2 anos e aquilo marcou toda a nossa equipe, porque foram 10 dias que a gente conviveu com ela e a gente viu a transformação, a gente viu a mudança. E esse jovem que foi, ele saiu de lá pensando, né? Falando assim, pastor, será que se eu não tivesse vencido meu medo, meu nervosismo, será que ela tinha vivido os melhores dias da vida dela? A gente realmente não pode perder tempo, né? Porque as pessoas elas estão morrendo sem conhecer a Jesus. E a gente não pode perder o tempo, não pode perder a oportunidade. Então, assim, essa também foi uma história que marcou ao longo dos últimos anos e ela ficou gravada no nosso coração de toda a equipe que estava ali. No culto da vitória de encerramento, a mãe desta jovem também aceitou a Jesus e ela testemunhou para a cidade inteira no dia do sepultamento, que ela pediu para que nós fizéssemos o culto de sepultamento e todo mundo de camisa amarela. E ela falou para a cidade inteira que ela achava que ela fosse se desesperar, que ela fosse ficar muito, muito chateada com aquele momento, muito que ela fosse gritar e tudo. E ela falou assim: olha, eu não sei explicar para vocês, mas tem um negócio aqui no meu coração que me dá uma paz de saber que a minha filha está muito melhor agora do que quando ela estava aqui. Eu não sei explicar para glória vocês o que é, mas procura esses anjos de amarelinho que estão aqui, porque eles sabem dizer para vocês o que que é. Né? Então, esse foi o testemunho dela para uma cidade inteira, porque todo mundo conhecia a história dessa jovem. Então, todo mundo estava lá nesse sepultamento, sabe? Então, foi realmente algo que marcou a nossa vida e a nossa história, dentre muitas outras, mas eu acho que essa foi a principal.